Pergunta para fazer para vocês. Ontem o técnico Renato abriu uma conversa ou sugeriu algumas situações envolvendo o Campeonato Gaúcho. A pergunta que eu faço para vocês é: qual a relevância do Campeonato Gaúcho na construção das marcas do Grêmio e do Internacional? Na história total. Porque Grêmio Internacional vivem do Rio Grande do Sul. Não, o Renato só joga futebol, só jogou futebol e chegou num grande clube que é o Grêmio porque existiu o Gauchão. Ele não teria a profissão que ele tem se não fosse o Gauchão. Eu vou adiante, assim. Eu sei que o mundo muda e a gente não pode se agarrar numa coisa, às vezes... Não, mas esse valor continua. Eu vou te dar o valor do Grêmio de 77, Diogo. O Grêmio brasileiro, campeão brasileiro de 81, não começou em 81. Começou quando impediu o Enia campeonato do Internacional com o Tele Santana, e anos depois de ver o Inter ser campeão brasileiro tantas vezes, inclusive 3 vezes a última invicto, o Grêmio decidiu que tinha que avançar sobre o estadual. É que eu vou mais além. É ponto de partida, não é eliminação. É que eu vou mais além, assim, a geografia do futebol brasileiro, ela tem o campeonato estadual, e o campeonato estadual, ela não é só importante para a criação da marca de Inter e Grêmio e consolidação. O futebol brasileiro nasceu nas suas rivalidades. Isso aí. Não tem rivalidades estaduais como no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, assim, qual é o gol que é mais lembrado pela torcida do Corinthians? Não é o gol do Guerreiro do Mundial do Basílio. Se tu vai no YouTube, ele tem mais visualizações. O do Grêmio, o André Catimba. Isso, a torcida do Fluminense, a torcida do Flamengo tem um dia lá que ela festeja o aniversário pro gol aquele gol de falta do Petkovic no último minuto no campeonato. Do Flamengo em 2001. A torcida do Fluminense lembra do drible do Rivelino, que foi um elástico para fazer um gol em 75. E o gol do Assis a 48 segundo tempo no Fla-Flu, que ele deu o título. Ele torce ludicamente, é assim, ele quer ganhar do rival e na segunda-feira encontrar o cara no bar e cornetear e torcer. Então, assim, se tu tirar isso aí, tu tira o que transformou o futebol brasileiro, o que fez o cara torcer e gostar de futebol, é isso aí. E a pergunta, sabe? Então tu não pode tirar isso aí. Eu imaginava... Tem que dar importância. A relação do gauchão, imagina tu tirar as finais e tu diminuir o Grenal. Porque pegar o Grenal como estrutura, tu vai ver que os grandes Grenais, ou a grande maioria dos grandes Grenais, ela se deu no gauchão. Sem contar que os jogadores surgem também no estadual, né? Também. Mas ela se deu no gauchão. É um ecossistema. O fim do gauchão, no médio e longo prazo, seria o fim da rivalidade Grenal. Nós não iríamos sustentar uma rivalidade com jogos duas vezes por ano. César, eu acho assim, a eliminação, o futebol brasileiro também é feito através das rivalidades regionais, né? Porque a gente tem uma particularidade, a gente é o maior país do mundo onde tem futebol. Não é também, forte. Ele nasce assim, isso é a base de tudo. É que assim, vamos lá, a Alemanha é pequena, a Itália é minúscula, a Espanha é pequenininha, a Inglaterra é minúscula ainda. Nós temos muitos países no país. Eu tô pegando potências. Dá pra botar a França? Se botar a França é pequena também. Do mundo. É pequena também. Então, tipo assim, tu pega um ônibus e vai pra qualquer lugar pra ver o campeonato francês. O Brasil não tem essa possibilidade. Aqueles trens maravilhosos e vai pra onde quiser. Exatamente. A Rússia não tem isso. E mesmo a Rússia, são 2 ou 3 cidades, né? Então é um avião pra ali. Acabou. O Brasil não. Então os estaduais fizeram esse papel. Então, César, o que eu acho que dá pra mudar, César, eu acho que é muito tempo pros estaduais. Eu acho que o estadual podia ser mais inteligente, ele podia começar com os clubes do interior, né? Eu acho que podia mudar esse calendário e aí entrar a fase mais quente depois. Pode ser em 1 mês e meio, eu acho que isso dava pra mudar. Até pra fortalecer a marca estadual, sabe? Daqui a pouco o estadual começa em dezembro, os times do interior dão férias em outro período, porque tu emprega os caras numa época que eles não estão empregados, os jogadores, né, que vivem disso. Acontece uma coisa que a gente também precisa olhar o lado dos times do interior. Os times do interior aguardam com ansiedade o gauchão para aumentar o seu faturamento quando vai a dupla Grenal. Então, eles ficam prejudicados. Quer dizer, por exemplo, vamos botar Avenida e São Luís. Quanto dá de renda? Dá uma mixaria. Aí tu leva o Inter para jogar com a Avenida e o Grêmio com o São Luís. Bom, eles arrumam ali para 2, 3 meses de salário. Mas é que guerra, né? Aí é que tá, é que assim, ó. Mesmo que seja, Potter, com a gurizada, eu acho que a dupla, o que o Renato falou ontem, ele proporciona às direções de Grêmio Internacional
a oportunidade de fazer do Gauchão laboratório com os meninos. Aí é que tá a treta, aí porque é que eu acho. Do jeito que tá, e pelo tamanho que Inter e Grêmio se tornaram, o quão maiores eles são dos times do interior, né? Eu tô falando da média, né? Claro. Essa renda já tá sendo dificultosa, porque o Grêmio vai com o time misto. O Inter vai com o time reserva, porque se o Grêmio pegar a pré-Libertadores, o gauchão inteiro do Grêmio com a pré-Libertadores é com o time misto ou reserva. Não, se o Grêmio pegar a pré-Libertadores, eu vou repetir aqui, são 4 quartas-feiras do mês de fevereiro que o Grêmio tem jogo. O Grêmio tem jogo aqui sei lá, viajando, e geralmente para longe, geralmente para Venezuela, para Colômbia. Não, e pro interior da Venezuela, pro interior da Colômbia, onde tem inclusive dificuldade logística. Mas mesmo o time reserva de Grêmio e Inter ainda são atrações pelo escudo, pela camisa, pela proximidade. Não, certamente, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É que na verdade, quando tu abre essa discussão... Mas tu já pensou o Natan Fernandes em Ijuí como reserva? Só que a camisa do Fernandes é titular do Grêmio. Só o treinador que não enxerga. Pedro, mas a discussão ontem ela é anterior ao planejamento. É uma discussão conceitual. O que o Renato propôs ontem foi uma discussão conceitual. Ele disse que não tem que ter. E aí ele tá errado. Tá, então não é, e ele não reclama dos estaduais. Ele só diz, não tem que jogar desse jeito, tem que ter mais tempo de trabalho e tal. Eu faço dois raciocínios. O primeiro raciocínio dá conta da representação do Campeonato Gaúcho na construção das marcas. Ponto 1. Segundo... Futebol brasileiro. Segundo... O futebol brasileiro não pode começar a trabalhar em abril. Nós temos que entregar marcas. Tira da rotina das pessoas 4 meses do futebol e tu vai ver o que vai acontecer. Tira da rotina. O Maurício domingo vai no parque. Fica 4 meses indo no parque. Maurício, a partir de amanhã tu volta pro estádio. Posso dar um outro argumento que a gente fala pouco. A gente fala sempre nos estaduais. campeonatos deficitários. Mas aí tu aumentaria o Brasileirão, né? Aumentaria o Brasileirão. Original, sim. Só que aí, Diogo, dentro disso, o que eu quero colocar? Depois deixa eu falar dessa questão da grana, porque eu acho importante. Mas fala, é importante. Não, porque a gente fala assim o campeonato estadual como se ele só fosse assim, lucrativo para os times do interior. Sabe quanto que o Palmeiras ganhou de grana ganhando o Campeonato Paulista? 50 milhões de reais. Os times, quando se fala em acabar com os estaduais, tu esbarra em São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, que são lucrativos. Os times de São Paulo, as grandes marcas, o Trio de Ferro, eles ganham 30 milhões de reais. Tu acha que eles querem abrir mão de 30 milhões de reais? Claro que não. É um campeonato lucrativo, não é um campeonato... Inter e Grêmio, ganha o quê? 12, 13? Eles querem perder esse dinheiro? Eu vou te dar a ideia do Paulista, do Paulistão... O Paulistão é uma pequena liga. É uma pequena liga. 50 milhões é dinheiro. Por que eles fizeram? Eles fortaleceram o interior do estado. E eu sempre dou essa dica aqui, né? Inter e Grêmio querem contratar jogadores, assistam todas as partidas que não tem Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo. É uma boa ideia. Tu vai ter jogador pro brasileiro ali. Vai ter jogador ali. Né? Tem jogador abandonando a base do Inter e do Grêmio aqui pra jogar o Paulistão. Aconteceu essa semana. Sim, pode ver o Campeonato Uruguaio pra pegar o Valverde. Dito isso, eles fortaleceram os outros times e a competição inteira virou mais decente, mais rica, com mais patrocínio. Mesmo onde isso não aconteceu, e São Paulo é exatamente o diagnóstico do Potter. Já o Carioca é um horror. Mas no horror, todos os clássicos lotam, e os 2 Fla-Flu finais foram extraordinariamente interessantes para o Brasil. Porque é onde o Fernando Diniz tem o seu primeiro título, e na mesma temporada em que ele faz o primeiro título, ele faz também o mais importante de todos, que é o da Libertadores. Maurício, Maurício, assim, que tem que ser estudado uma coisa, já que tem a gente vai ter que aceitar que dificilmente o São Luís de Juí vai virar o Inter. E que o Madureira vai virar o Vasco. E economia. Tá? Beleza. Então, quando o Guerra fala assim, não, porque é a oportunidade de ganhar dinheiro, também de empregar os caras. O gauchão tem que começar antes. Daqui a pouco a Copa fulano de tal já é o gauchão, um super gauchão que vai jogando. Tu já tá jogando o gauchão em agosto dessa temporada. E os times vão jogando, faz uma coisa regional. Imagina o estado inteiro envolvido. Nós vamos fazer agora a Conferência Oeste, a Conferência Nordeste. Eles começam a jogar o gauchão. Já estão jogando gauchão. Agora estão jogando gauchão. Aí se classificou. Aí vai para uma outra regional. Aí sobram 3 de cada região. Mas aí não existe mais segunda divisão.
Porque esse gauchão que já tá andando, ele vai ter que substituir por falta de datas o que hoje é a segunda divisão. Beleza. Aí que tá. O gauchão ele é jogado quase que o ano inteiro para chegar no seu grande momento nos meses de fevereiro e março, acaba em março, guarda abril e deu. Mas tu não tem dinheiro para isso, é difícil. Mas tu tem dinheiro para fazer a segundona? Deixa eu dizer o seguinte, Grêmio Internacional usam marcas nas suas camisetas. O gauchão mostra as marcas que eles carregam nas camisetas. O é uma marca gaúcha. O gauchão é lucrativo, mais do que isso. Mais do que isso. Sim. Nós temos um episódio eleitoral no Internacional, agora dia 7, tá? Que mais da metade dos votos são do interior do estado. Como é que o cara de Passo Fundo, de Juí, de Erechim, vai receber o fato de que o Inter e o Grêmio não vão mais lá? Mas eles vão, Pedro, olha só, são duas coisas diferentes, tá? Eu tô dizendo se terminar o campeonato. Não, nunca vai acabar. Não vai acabar. O Renato não vai conseguir essa. Não vai conseguir. Não vai acabar. Não vai.